Estamos na mensagem. Hoje pela manhã o pastor Hugo falou e eu vou complementar. Talvez eu repita algumas palavras que ele falou hoje pela manhã. Mas como foi dito, nós estamos no momento de celebração. E Páscoa é um momento de celebração. Porque ela simboliza, em primeiro lugar, simboliza libertação. Quando o povo do Egito, lá em Êxodo capítulo 12, foram libertos, eles estavam na escravidão de 430 anos. E como foi dito hoje pela manhã, tem um significado literal e um significado espiritual. O espiritual da libertação nós temos em Cristo, que nos liberta de toda a condenação do pecado. De toda a condenação do pecado. O povo de Deus estava escravo por 430 anos, preso no Egito, preso a Faraó. Hoje nós temos pessoas presas pelas garras do pecado. Talvez você esteja preso pelas garras do pecado há muito tempo, 10, 20, 30, 40 anos, a sua idade. Se você ainda não tem Cristo como Salvador, você está nas mãos do inimigo. Porque a palavra de Deus diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no versículo 17, que nós geralmente não lemos e esquecemos, Cristo veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Porque aquele que crê não está julgado, não é julgado. Mas aquele que não crê já está condenado. O versículo 17 nos dá a entender de João 3, que para você ir para o inferno, não precisa fazer nada. Estar condenado é a condição de todo ser humano. Lá em Romanos 3,10 diz, porque não há um justo nenhum sequer. E Romanos 5 diz que o pecado entrou no mundo por um homem. Por um só homem entrou o pecado no mundo e com o pecado entrou a morte. E Romanos 3,23 diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o 6,23 diz o quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, todos nós, antes de termos essa redenção em Cristo, já estávamos condenados, estávamos nas garras do pecado. E como temos pregado aqui, a salvação tem vários aspectos. Quando Cristo morreu na cruz, há 2000 anos atrás, Ele primeiro nos libertou da condenação do pecado. Estamos libertos da condenação do pecado. Mas também estamos libertos do poder do pecado. E essa libertação do poder do pecado, podemos obtê-la através da santificação, uma novidade de vida, conforme foi pregado hoje pela manhã. Primeiro, da condenação, depois do poder do pecado, que é a santificação. Isso vai durar a vida inteira. Enquanto estivermos nessa terra, vamos estar lutando contra o pecado, e nós podemos vencer as tentações buscando na palavra de Deus. Isso significa santificação. Significa o que Cristo fez lá na cruz. Nos libertou primeiramente da condenação, depois do poder do pecado. E por fim, a salvação de Cristo nos liberta da presença do pecado. Como temos falado aqui, costumeiramente. E quando isso vai acontecer? Quando estivermos diante dele. Só estaremos libertos da presença do pecado quando nós fecharmos nossos olhos aqui na terra e estivermos diante de Deus lá no céu. Então são 3 aspectos que nós pregamos e temos escritores falando sobre esse assunto. Primeiro, da condenação, do poder e da presença do pecado. Mas também nós temos aqui, Páscoa simboliza não só a libertação, Páscoa simboliza também proteção. Porque o povo de Deus saiu do Egito, mas saíram a pé. Diz o texto que eram 600 mil homens, 600 mil pessoas caminhando pelo deserto, a pé. Mas durante aquela caminhada de sol escaldante, 50 graus durante o dia e a noite, com aquele frio que congelava, eles precisavam de uma proteção. E o texto fala, lá de Números, de Êxodo, fala que o povo tinha durante o dia uma coluna de nuvem protegendo eles, e à noite uma coluna de fogo, aquecendo eles também. Então a proteção de Deus não faltou para o povo durante aquele período de caminhada pelo deserto.
Deus libertou o povo, mas também protegeu. E hoje nós cremos que a proteção que nós temos em Cristo, o significado espiritual, é o sangue de Cristo marcado em nossos corações. E quando ele fala, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, isso significa proteção. A Bíblia diz lá em Salmo 34 que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra. Se nós temos Cristo, nós temos o anjo do Senhor nos protegendo a cada momento. Mas temos também, conforme diz a palavra de Deus, o Espírito Santo habitando em nós, dentro de nós. Temos o inimigo, conforme diz 1 Pedro 5, rodeando ao nosso derredor, rugindo como um leão, tentando tragar aqueles que estiverem desapercebidos. Mas ele está ao nosso derredor, enquanto o anjo está ao nosso redor e o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Temos mais poderes nos protegendo, nos guardando, do que poderes tentando nos levar para fora da presença de Deus. Páscoa simboliza libertação, simboliza também proteção, mas simboliza provisão. O povo de Deus, ao sair do Egito, foram libertos da escravidão, tiveram a proteção da coluna de fogo, da coluna de nuvem, mas tiveram também provisão, porque todas as vezes que faltavam-lhe algo, eles clamavam a Moisés, clamavam a Deus, e Deus mandava. Deus não deixou faltar pão, não deixou faltar água, não deixou faltar carne. E diz o texto de Números, mais à frente um pouco, Deuteronômio, na verdade, capítulo 8, diz que nem as sandálias dos pés que eles calçavam durante aquela caminhada se desgastaram, porque Deus deu a provisão até da vestimenta para eles. E onde podemos encontrar um significado espiritual da provisão de Deus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E Cristo é o nosso pão vivo que desceu do céu. A água pura, a luz. Ele nos dá ali aquela provisão que tanto nós precisamos, que é a paz em meio à tempestade, a paz em meio às guerras. Essa é a provisão que Deus nos concede. E quando Cristo estava sendo levado para ser crucificado, ele diz, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci o mundo. E como que ele venceu o mundo? Não se apegando às coisas do mundo. E nós temos hoje esse poder, essa libertação, essa proteção, essa provisão dada por Deus. E nessa noite vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, mas vamos também colocar que Páscoa simboliza ressurreição. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 24. Lucas 24, nós vamos ler do versículo 1 a 9. Lucas 24, 1 a 9. Você pode acompanhar na projeção ou na sua Bíblia, na versão que você tem aí na sua casa. Lucas 24, 1 a 9 diz assim, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Nessa mensagem registrada nos evangelhos, conta da história em que o povo já havia perdido a esperança, porque o Salvador havia sido crucificado, morto e sepultado. E durante a nossa história, durante a nossa existência nesse mundo, irmãos, nós podemos passar
por muitos momentos difíceis. Mas eu diria para vocês, e essa é uma grande verdade que não tem como contestar, nenhum momento difícil supera a morte. Você já passou por algum ente querido seu que morreu? Você perdeu algum ente querido? Que tristeza, que dor. E hoje nós temos visto e ouvido de tantas famílias que estão sendo ceifadas por a Covid-19, por esse vírus que está assolando famílias inteiras. Esses dias eu vi uma foto no jornal de 7 pessoas que estavam reunidas em família para celebrar um almoço ou um jantar. E ali naquela foto foram mostrando, olha, 3 daquelas 7 pessoas morreram. O pai, o tio e a avó. Ou seja, foram ceifadas. A dor hoje da notícia da morte tem deixado muitos de nós, muitas pessoas tristes. E pensamos, poxa vida, isso nunca vai nos acontecer. Muitos deles falavam. Mas a morte bateu à nossa porta, muitos falaram. E hoje estamos aqui sofrendo. Então, nenhum momento difícil supera a morte. Podemos obter tudo na vida. Talvez você esteja aí no seu conforto do seu lar, acompanhando essa mensagem. Você pode falar, eu já tenho a libertação em Cristo. Libertação dos vícios que antes me prendiam. Você pode ter a maior libertação. Você pode ter a maior proteção, a sua casa pode estar protegida com grades, com cerca elétrica, com tudo aquilo que você precisa de proteção, com câmera de segurança. Pode ter a proteção do sangue de Cristo na sua vida. Você pode também ter a melhor provisão. Isso que está acontecendo no mundo não vai nos afetar. Você pode falar para a sua família, porque nós temos provisão para passar séculos, porque temos muito, temos muito. Mas quando chega a morte, tudo isso não tem valor algum. Tudo isso perde o seu valor diante da morte. Hoje nós temos visto que tudo isso que tem acontecido tem atingido a todos. Lá em Isaías capítulo 24, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, nós temos um texto que diz que dessa profecia que está acontecendo hoje, e já aconteceu no nosso mundo. Isaías 24, diz o texto, versículo 1. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra. Vai transtornar a sua superfície. Isaías 24, versículo 1. E diz dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote. Tanto o povo quanto o sacerdote. Hoje podemos dizer tanto o povo quanto o pastor, o padre, o bispo, o diácono, seja quem for. O que suceder ao povo sucederá ao sacerdote. Ao servo como ao seu senhor, ao empregado e ao patrão também. A serva como a sua dona, versículo 2. Ao comprador como ao vendedor. Ao que empresta como ao que toma emprestado. Ao credor como ao devedor. A terra será de toda devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. E no versículo 5 diz, na verdade, a terra está contaminada, não é porque Deus contaminou. Olha o que diz o versículo 5, na sua versão. Quem que contaminou a terra? Diz o texto, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. É por esse motivo que estamos vivendo essa pandemia, porque nós mesmos é que contaminamos, é que nos deixamos dessa forma. Há pouco estava indo ao mercado esses dias e vendo quanto cuidado nós estamos tendo hoje. Você vai ao mercado e as pessoas higienizam a sua mão, higienizam o carrinho que você vai pegar, a cesta, colocam máscara, colocam um painel na frente no caixa. Todo esse cuidado, se nós tivéssemos tido antes, será que teríamos hoje alguma pandemia atingindo o nosso mundo? Com certeza não.
Mas, irmãos, nessa mensagem que estamos pregando aqui hoje, nessa noite, quando chega a morte, libertação, proteção, provisão, nada tem valor. Porque a morte vai atingir, conforme diz lá em Isaías, conforme nós estamos vendo hoje, atinge a todos, independentemente da classe social. A morte é o final da estrada da nossa vida terrena, que para muitos pode vir cedo, para outros pode vir até um pouco mais tarde. Para o nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a tradição, segundo os relatos, veio aos seus 33 anos. Veio cedo. Ele estava jovem ainda. Veio a morte. E quando seus pais, Maria, João, os discípulos souberam da morte, que tristeza. Nós sabemos que a Bíblia fala que os nossos dias estão contados. No livro de Deus, a soma de todos eles, sem ao menos ter existido ainda, Deus já sabe exatamente quando chegará o nosso momento de estar com Ele. A pergunta é, estamos preparados para esse momento? Digo para vocês que ninguém em sã consciência pode falar, estou preparado, mas quando temos Cristo, nós temos a fé, temos a paz, temos essa esperança, e devemos não temer a morte, porque Cristo, Ele venceu a morte. Os 4 evangelhos registram o momento da morte de Jesus Cristo. Alguém certa vez perguntou para um escritor famoso, mas por que será que a Bíblia coloca 4 evangelhos para falar da morte de Cristo e para falar da criação do mundo, colocou apenas um livro? Deus trabalha de uma forma maravilhosa. Quando fala lá que era necessário, quando tem algum julgamento, é necessário ter 2, 3 testemunhas. Para o nascimento, para a vida e morte de Cristo, foram 4 evangelhos registrados. Para que cada um visse da sua perspectiva como foi aquele momento da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. 4 testemunhas. E ninguém pode contestar, porque aquele momento, quem foram as pessoas que viram o Senhor Jesus Cristo ressuscitado pela primeira vez? Se alguém quisesse fazer uma propaganda, não iria usar as mulheres, porque naquela época as mulheres não eram benquistas. E depois, toda aquela propaganda dos discípulos de que Cristo ressuscitou, causaram para eles muito mais mal do que bem. Muitos foram perseguidos, mortos. Eles poderiam ter dito, Cristo morreu, não ressuscitou, mas Ele vive, Ele ressuscitou. Os 4 evangelhos. E na perspectiva dos seguidores de Jesus, esse momento era o final da estrada. Toda a esperança se foi. Aquele que veio para salvar, perdeu a vida. E como vimos, Páscoa, no hebraico significa saltar ou passar por cima, passar de largo. E hoje muitos comemoram mais uma Páscoa, aquela Páscoa do chocolate, aquela Páscoa do presente, embora hoje o presente não está tão presente, está mais distante, mas muitos conseguem mesmo assim se presentear. Mas daqui a alguns dias não vão se lembrar mais dessa Páscoa, desse momento. Muitos presentes que recebem vão se consumir. E o maior presente que nós temos na Páscoa é a morte e ressurreição de Cristo. Como vimos hoje pela manhã, nós celebramos hoje aquela que é a festa das festas, a celebração das celebrações, porque a Páscoa significa libertação, como vimos há pouco. Libertação, Cristo veio para nos libertar de toda a garra do pecado, de tudo aquilo que tem tentado nos tirar de Deus. E toda a Bíblia, desde o seu início até o final, aponta para o Senhor Jesus Cristo. E ainda hoje, muitas pessoas não compreendem que a finalidade da Bíblia é mostrar que Cristo é o único caminho de acesso ao nosso Deus. Tem inúmeras denominações, usando até a palavra de Deus, para falar que existem outros caminhos para chegar diante de Deus. Não, existe apenas um, Jesus Cristo. Ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus morreu pelos nossos pecados para que o plano de Deus fosse perfeito, ele precisaria ressuscitar. Se os discípulos fossem ao túmulo de Cristo, naquele domingo pela manhã, e achassem o corpo dele, nós estaríamos hoje com uma esperança vã. Olha o que diz a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Se você puder acompanhar no capítulo 15, versículo 14. Paulo estava ali fazendo um debate, falando que é recorrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, mas alguns afirmam que não há, no versículo 12, ressurreição de mortos. E no versículo 13 ele diz, 1 Coríntios 15, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Somos tidos como falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Falsas testemunhas. O texto fala, dentro do contexto de 1 Coríntios 15, fala ali de que Ele apareceu às mulheres, apareceu a Cefas, depois apareceu aos 12, depois foi visto por mais de 500 pessoas, testemunho oculares, pessoas que viram Cristo ressuscitados. Se Cristo não ressuscitou, todas essas pessoas eram tidas como falsas testemunhas. Se hoje pregamos que Cristo ressuscitou, nós não somos falsas testemunhas, porque aconteceu de fato a ressurreição de Cristo. Como foi dito hoje pela manhã, você pode encontrar o túmulo e os restos mortais de todos aqueles que hoje têm algumas denominações por aí. Mas o texto continua falando, somos tidos como falsas testemunhas. E se Cristo, no versículo 17, não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se temos alguém que morreu em Cristo, se Cristo não ressuscitou, eles pereceram, não têm vida eterna. E se a nossa esperança, diz o versículo 19, em Cristo se limita apenas para esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Não é para essa vida que se limita a nossa esperança em Cristo. Muitos falam, vamos comer, vamos beber, porque amanhã vamos morrer. Mas não é só para essa vida. Temos que viver essa vida como se fôssemos morrer amanhã, se Cristo fosse voltar amanhã. E fazer o máximo de bem possível, ter um coração doador. Independentemente de fazer o bem, conforme nós ouvimos há pouco, a Ana e o Paulo falando, temos que fazer o bem para justos e não justos também. O que vai fazer diferença lá no céu não é a casa que nós moramos, o carro que nós andamos, ou a conta bancária que temos, mas quantas pessoas nós ajudamos. Fomos servos ou fomos servidos? Existe essa diferença. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E Paulo começa a falar que ele ressuscitou, e se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. Hoje o mundo se divide em 3 grupos de pessoas. Presta atenção, 3 grupos de pessoas. Os que estão indiferentes a toda essa mensagem que pregamos, tanto faz como tanto fez, não importa, não quero saber se Deus existe, se Deus não existe, para mim tanto faz, eu estou aqui trabalhando, estou aqui ganhando meu pão. E tem aquele grupo que rejeita veementemente esta mensagem, crê em outros deuses, em outras formas de chegar a ter uma vida plena, uma plenitude no céu, ou sei lá onde. Existem aqueles que lutam contra o Evangelho de Cristo, não creem nessa mensagem. E o terceiro grupo de pessoas, aqueles que acreditam nessa mensagem. E o apóstolo Paulo, falando acerca desse assunto, 1 Coríntios capítulo 1, se você puder acompanhar comigo. 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 18 a 25. Aqui fala da mensagem da cruz. 1 Coríntios 1, 18 a 25. Certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus.
Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ou seja, essa pregação é uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo ressuscitado, Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, nessa mensagem, irmãos, nesse grupo de pessoas, existem aqueles que são tão sábios que não creem nessa mensagem, nessa loucura da pregação. Deus chamou os simples, chamou aquelas pessoas humildes. Quando Cristo foi chamar os seus discípulos, não chamou os fariseus, não chamou os escribas, porque ele dizia: não se coloca remendo novo em tecido velho, não se coloca vinho novo em odres velhos. Ou seja, aquelas pessoas já estavam com um conceito formado, um preconceito formado, e não poderia receber um novo mandamento. Há pouco estava vendo aqui as pessoas comentando, e o nosso irmão Antônio Geraldo colocou o texto de João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros. Um novo mandamento vos dou. Esse mandamento de amor, de amar uns aos outros, não é o amor simples, mas é o amor como Deus nos amou. Ele não teve acepção de pessoas, ele amou a todos. Quando Cristo estava sendo crucificado, o que ele disse na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoou tanto a Judas, quanto a Pedro, quanto aqueles que pregaram ele na cruz, que colocaram a espada do seu lado. Ele perdoou todos os pecadores, mas a todos quanto receberam, depois, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, reconhecendo Cristo como Salvador. Então é necessário que até você que hoje não crê nessa mensagem, reveja os seus conceitos, os seus preconceitos, e aceite essa mensagem como mensagem verdadeira de Deus. O que será de você amanhã, se você morrer hoje? Não tem mais nada. Vai ficar para quem aquilo que você possuiu, construiu? Pregue a palavra, invista na palavra de Deus. Seja uma semente que deixe uma marca registrada nas pessoas pela pregação da palavra. E nesses 3 grupos de pessoas, existem também, podemos reduzir a 2 grupos. De 3, podemos reduzir a 2. E 1 Tessalonicenses, conforme foi lido hoje pela manhã, capítulo 4, existe nesse texto 2 grupos de pessoas. No versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 e 14. Nós podemos encontrar aqui 2 grupos de pessoas. Paulo falando assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. No grupo dos sem esperança. No grupo que está indiferente, no grupo que está veementemente contra essa mensagem, eles não têm esperança alguma. Porque se morrerem hoje, acabou tudo. Final da estrada. Mas para aqueles que estão em Cristo, existe uma esperança de vida eterna. O que é 70, 80, 90 anos, 100 anos hoje, perto de uma eternidade com Cristo, essa é a nossa esperança. E o texto continua falando, versículo 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, os que morreram. E o texto termina falando, lá no finalzinho, consolai-vos, irmãos, com essa palavra, console você.
Seja consolado com essa palavra, porque existe uma esperança da ressurreição em Cristo. Mesmo que nós morramos hoje, nós estaremos com Cristo para a eternidade. Então, vocês podem perceber que os grupos vão diminuindo, vai ficar apenas um grupo, no final de tudo, no julgamento final. Aqueles que receberam a Cristo como Salvador pessoal, que tem a marca do sangue em seu coração e em sua vida. A nossa mensagem não se limita apenas para essa vida. Eu queria concluir essa mensagem, essa reflexão, com um pensamento, isso está no Google, você pode acompanhar, de Jim Brown, que diz assim: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Irmãos, vamos viver em Cristo, fazer o bem, independentemente de a quem. Uma das dificuldades maiores que nós temos é com hipocrisia, com falsidade. Mesmo diante dessas pessoas falsas, hipócritas, traidoras, nós devemos fazer o bem. Porque quem vai julgá-las é Cristo. É o dia do julgamento. Faça o bem. Lá em Mateus 6,33 diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas que nós buscamos hoje nos serão acrescentadas. Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos viver o hoje, como se Cristo fosse voltar amanhã ou daqui a pouco. Então, Páscoa é um momento de celebração, porque simboliza provisão, simboliza libertação, simboliza proteção, mas simboliza, acima de tudo, se não houvesse essa última palavrinha, ressurreição, nós estaríamos todos perdidos. Então, que Deus possa... Vamos nos despedir agora, nesse culto, mas o culto continua aí, no seu lar, onde quer que você esteja cultuando a Deus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que ouvimos, pelo culto que prestamos ao Senhor. Te louvamos, ó Pai, pelo teu grande amor. Te louvamos, Cristo, pelo teu sacrifício, pela ressurreição obtida, ó Pai, pelo Senhor, e pela esperança de que um dia estaremos contigo em glória. E te louvamos também, Espírito Santo, pela sua presença em nossas vidas, ó Pai. Nós te louvamos. E abençoe cada família que está acompanhando essas mensagens, ó Deus. Que tenhamos a semana de bênção, de vitória na tua presença. É o que nós te pedimos no nome do Senhor amado, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos.